Oi, pessoal! Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui, teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão, curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. O nosso convidado de hoje veio para mostrar o verdadeiro significado de florescer, cultivar e nutrir. Sua história com a natureza vem desde sempre. Crescido no Sergipe, formado em História e Antropologia, esse permacultor, agroecologista, professor e co-criador do canal Universo da Floresta, ele vem para mostrar que cuidar do nosso planeta, da nossa saúde, é para todas as horas. É o meu prazer em ter você aqui. Bem-vindo ao Unboxing Bento Cruz! Muito bom, muito bom. Eba! Agradeço demais. Nossa, estou muito animada com esse papo, Bento. Eu também, estou muito animado. Adorei esse ambiente bonito, esse trabalho muito bonito que você está fazendo. Ai, obrigada. E vamos conversar. Como o seu, né? Que no Universo da Floresta, assim, é demais. Legal, muito Eu bom. adoro acompanhar. Muito bom, que bom. Ai, ótimo. Bento, eu sempre gosto de começar falando da nossa infância. Porque eu acho que a gente, quando é pequeno, tem tanta coisa que a gente vê depois na vida acontecendo. Então, conta pra gente um pouco da sua infância. Minha infância foi dentro de um ambiente de muita natureza, muita agricultura familiar, né? Então eu cresci num lugar que tem uma tradição com a agricultura, com essa relação com a água, com as frutas, então um lugar de muita abundância, né? E de muito conhecimento tradicional, que naquele momento eu só vivenciava aquilo, né? Sentia e era, né? Enfim, cuidado ali por aquela família enorme, né? Comendo muita fruta no pé, né? Tomando banho na fonte. Então, esse contato assim muito próximo ali, né, com esse território, com essa dinâmica, né? É uma região também com a tradição, né, indígena tupinambá, então, né, com várias características ali de produção de farinha, né, de beneficiamento ali na própria, né, no próprio sítio ali de muita coisa que era produzido. Minha família produzia frutas, né, principalmente laranja, banana, jaca, caju. Que legal! Né, então tinha muita fruta. Muita produção, né, de farinha, de muita coisa. E meu avô, né, que também se chamava Bento, Que legal! ele tinha a vendinha na cidade, onde ele, né, levava esses produtos também, esse excedente lá. E então foi um ambiente que ficou muito forte na minha memória, né? Então hoje quando tudo que eu faço no final das contas é tentar trazer esse ambiente, né, de muita fruta, de uma água pura, né, de produção de excedentes para a minha vida e para, né, para a minha caminhada, na conversa nesse caminho, né, de educação né, e buscar a produção, né, dessa produção de alimentos saudáveis, esse lugar de abundância, né. Então eu passei minha infância dentro desse ambiente. Também um ambiente assim, de muita cultura, história, então, né, fui para uma cidade histórica com né, com com uma cultura de fogos, né, de busca-pé, barco de Nossa. fogo, então eu, moleque, produzia pólvora. Nossa, não acredito! E como chamava a cidade? Estância. Estância. É. E a sua comunidade ficava quanto tempo? Tinha uma cidade que é bem na divisa com a Bahia, Cristinápolis, onde minha família Tá. produzia, era o sítio, era o lugar onde, Tá. né, tinha esse lugar do meu avô, da minha avó. E depois meus pais foram morar numa cidade um pouquinho maior, que é essa cidade Estância, uma cidade histórica e que tem essa tradição do fogo, uma cidade do fogo, né? Gente, fazia pólvora de pequeno. Eu ajudava. Nossa Senhora, que medo! Não, assim, eu morei num bairro assim, onde era vizinho mesmo, muitas famílias de fogueteiro que a gente fala, né? Tá. Então era produção de pitu, busca-pé, né? De chuvinha, todos os tipos de fogos, né? Tá. E as crianças participavam dessa rotina também, Nossa. assim, né? É claro que os adultos acompanhavam isso, assim, mas a gente Claro.
tinha essa liberdade de ajudar, né, de estar ali acompanhando. Em Já troca a passava gente tinha conhecimento. em troca a gente tinha nossos fogos para brincar durante o período Nossa, junino, né? Então a cidade tinha uma tradição junina muito forte, assim, né, tá. de tanto da cultura popular, né, né, das manifestações populares, como essa condição mesmo de ter ser uma cidade de fogo, assim. Então era Uhum. um período do ano, assim, um mês, né, que a gente falava guerra de fogos na cidade. Então você Nossa. tinha que ter bastante cuidado, porque era fogo para todo lado, assim, né? Era taboca indo para um lado, barco atravessando a rua. Nossa, Então Bento. era um ambiente assim que era mágico, né? A magia do fogo, né? Sim, E ainda bem que eu nunca tive nenhum tipo de ainda acidente, bem, ainda bem. mas vi muita coisa acontecendo, assim, mas era muito bonito, assim, era muito, é porque a gente, né, também é isso, a gente está vivenciando, mas só depois que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo o quanto era rico essa Exato. vivência, né? Então, o processo dos fogos ali, você vê que eles colhiam o bambu na lua adequada e tinha todo um processo para fazer a pólvora, e não era só fazendo uma pólvora, era o pisa-pólvora, eram as mulheres, né, dançando né, e os homens ali pisando a pólvora num pilão gigante Nossa, eu não e ao sabia que mesmo tinha tempo, isso. não, é um ritual mesmo, assim, né? Uau, como chama esse ritual? É É o o pisa-pólvora? Ah, pisa-pólvora, tá, esse é o nome mesmo. isso, é o pisa-pólvora. E aí tem as manifestações que são a partir disso, como a batucada, né, a batucada busca-pé, então que eles, o pisa-pólvora é no momento do feitio da pólvora, Uhum. né, então tem ali o pilão e o som da batida no pilão e o som da batida do tamanco de madeira no chão, né, então isso fazia um som, né, Nossa, e Tum. virava uma E festa. virava uma festa, e circulando em torno ali. E Gente, as que crianças tudo ali incrível! acompanhando. E tinha outro grupo de pessoas que ficava, né, fazendo os próprios busca-pé, né, que é Uhum. pilando também, camada de barro, camada de pólvora. E isso Uau, também fazia o som, tá, 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 tá. Então que incrível! era musical. Nossa, demais, E demais. aí experimentando fogo, né, porque a pólvora você tem, assim, tem, enfim, vários Tipo, tons ali, níveis. isso, níveis, né, então eles faziam as tiras no chão e queimava e era muito mágico esse ambiente, assim, né. E a gente saía nas ruas, mochilinha cheia de pitu, Nossa, eu ganhava um pouco, todo mundo ganhava um pouquinho de pólvora, aham. né, eu levava para casa e fazia meus próprios pitu, Uau! e aí saía para guerrear, Não, pra guerrear! de rua com rua. Meu Deus! E Mas tinha assim, claro rivalidade? que não tinha, claro, né, assim, porque era uma cidade que o período junino era o período do ano, assim, mais Sim. incrível. Então todas as ruas elas enfeitavam, colocavam, né, as famílias protegiam, colocavam na frente da casa uma estrutura de madeira, tudo para proteger a Aham. casa, porque o fogo ia pegar ali na rua, né? Então as Nossa pessoas senhora. conseguiam ver o espetáculo acontecendo Aham. protegido. E aí quem tinha coragem Pra ia sair. guerrilhar. E quem não tinha como tinha que sair na manhã, pulando, assim, andando indo de poste em poste, se escondendo e passa. Nossa, tinha uma estratégia ali de Tinha, guerra mesmo. tinha. Era muito intenso e era todos os dias, às vezes durante o dia mesmo, mas quando anoitecia, se via pólvora e fogo para todo canto na cidade. Nossa, que loucura. E qual que é a lua adequada, no caso, da É pólvora? a lua para fazer a colheita do bambu e o processo da pólvora é a minguante. Ah, É um período que a seiva está baixa e você consegue ter, né? imagina se fosse a crescente, ia ser uma bomba atômica. Sim, sim. Nossa, que Então legal. foi assim, um período muito mágico. E depois que eu cresci, eu até escrevi sobre, assim, sabe, minha memória começou a vir e eu comecei a entender a beleza que era aquilo. Era perigoso, mas era muito bonito. E até Sim. hoje isso acontece lá na cidade, né? E também era muito as crianças participavam muito. Então, assim, aí a gente fazia os barcos de fogo, sabe? Uhum. Pegava, fazia com as madeirinhas e tal, a gente fazia a armação de um barco, né? E aí colocava, né, duas espadas para um lado, que é um fogo que ela não explode, Aham. né? E aí colocava
né, um pavio que aí fazia todo Um caminho, um assim. caminho queimando devagarzinho, aí solta as espoletas, depois acende Uau! cá, e aí quando o barco chega lá, acende cá também, e ele volta. Nossa, É uma bem... engenharia. É uma física, eu ia falar. Aham. Meu, que loucura! Era, e aí as gurizada, cada um fazia o seu barco, e aí tinha, né, tinha algumas ruas que faziam esses campeonatos de barco de fogo para as crianças. Meu Deus, que incrível! E eu lembro quando a gente estava falando antes de sentar aqui hoje, que você mencionou muito da farinha dessa Sim, área, né, que você uhum, cresceu. sim. Conta um pouco disso. Então, é outro grande ritual, assim, né? A casa de farinha é um ambiente comunitário, extremamente comunitário, né? As pessoas, enfim, as famílias produzem a mandioca, cada um na sua terra, né? E a casa de farinha é onde centraliza ali a produção. Então, meu avô Bento, ele tinha a casa de farinha, que era essa casa de farinha de todos, mas ficava Tá. lá, né? E aí a gente tinha a colheita, a raspagem ali, né? Enfim, uma coisa que também eu criança, assim, sei lá, 6 anos, Uhum. com a faca aqui, ó, descascando mandioca, tchac, tchac, bem rápido, virava aqui, tchac, 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 Nossa! passava pra lá. Ah, numa linha de produção. Assim, na verdade, aquele morro de mandioca no meio e as mulheres, os homens, todo mundo ali no entorno, fazendo todo esse processo produtivo. Cada um cuidava do forno, né, do tacho, outro cuidava de ralar, outro cuidava da prensa, e a turma ali raspando a mandioca, né, e então era um Nossa. processo produtivo. E era um momento que todo mundo se encontrava, que conversava, e depois, né, tinha um forrozinho, Ai, que né, a delícia. celebração da produção da farinha. Então era um grande ritual comunitário também, Aham. assim. E depois todo mundo ia com sua farinha para casa, e enfim, era muito gostoso. E ainda tinha a gente que era criança, assim, né? Aí tinha o. Porque durante o dia tinha todo esse processo produtivo com todo Aham. mundo. Mas à noite ficava meu tio Joel lá, só ele no forno, né? Nossa. Ali, porque tinha, né, um tempo ainda de cozimento, então ele Sim. ficava lá. Aí eu e meus primos, a gente pulava a janela, escondido, e ia pra lá, porque a gente gostava de ouvir as histórias dele. Então ele Ah, fazia uma fogueirinha, fazia um foguinho, né? Colocava ali, fazia até um cafezinho, umas coisas assim no fogo mesmo, e contava histórias pra gente. ai, E que aí a minha demais. avó ficava assim, né, a gente saindo no meio da noite assim. Aí quando chegava de manhã, minha avó olhava assim pra gente com cabelo branco. Entregava. Entregava ela. Ai, Joel, eu já falei pra ele pra quando chegar lá ele mandar vocês de volta, mas eu tô vendo que vocês ficaram lá até tarde. Que demais! Isso, e que incrível esse ciclo, né, de ter o trabalho manual e depois a celebração, o ritual e Sim, tal. sim. Isso parece que tanto na pólvora quanto na farinha era muito comum ali, tipo, Sim. cultural da Sim, sua sim. cidade. Sim, sim. É bem. É assim, isso é o que mantinha, né, e mantém muitas comunidades unidas, Sim, sabe, estruturadas e em abundância, assim. A partir do momento que uma comunidade perde a casa de farinha, ela perde seu elo de ligação, seu elo a comunitário. união, né? E isso, em muitos casos, foi utilizado até para desestruturar a comunidade, sabe? Assim, né, Olha, algum político chegou ali e disse, não, eu vou fazer uma casa de farinha, é sua, e aí as pessoas mudou o sistema. No lugar de ser comunitária, ela passa a ser uma agroindústria e as hum, pessoas precisam, de alguma forma, ter autorização para produzir puts. ou dar uma taxa de alguma coisa. Isso quebrou esse E ritual isso quebra comunitário. o legado, né? Assim, Uhum. você estava contando do seu avô, do seu tio, e com certeza isso veio do avô dele e tudo mais. Sim, Então, assim, geracional. poxa, realmente é uma interrupção muito problemática, né? Sim, sim. E eu vi de perto isso acontecer, né? Eu tive a oportunidade, assim, de na infância estar vivenciar isso, né, de uma forma muito lúdica, muito integrada, assim. E eu fui vendo isso desmoronando, várias casas de farinha fechando ou então pertencendo a alguém, né? A farinha virou um produto assim mais industrial do que comunitário, assim, né? Sim. Então antes era um produto que as famílias produziam e esse excedente era comercializado, Uhum. né? Aí agora não, as famílias produzem basicamente para o comércio, assim, então é outra visão das coisas, né? Acaba É. mudando muito assim essa dinâmica e o resultado disso é uma desestruturação comunitária, assim, né? Se isolam, primeiro param de produzir farinha,
ou Uhum. produzir mandioca, Sim, porque a motivação era aquilo, produzir só mandioca, todo mundo produz para todo mundo estar na casa de farinha, claro, para participar daquele ritual, daquela celebração. A lógico. partir do momento que não tem ritual, não tem celebração, por que que eu vou produzir mandioca? Eu vou fazer outra coisa para ganhar meu dinheiro. Se é para ganhar dinheiro, eu vou fazer outra coisa. É. Então eu vi isso acontecer muito assim, né? Ai, que pena. Infelizmente. É, que pena, nossa. E você acabou indo estudar história e antropologia. Como foi esse caminho para chegar na história e na antropologia? Então, eu acabei indo para essa cidade histórica Uhum, e aí tinha uns casarões antigos, azulejaria portuguesa, tinha essa questão da cultura popular muito forte, da uhum, batucada, busca-pé, do pisa-pólvora. Tudo isso me remetia a um conhecimento histórico. uhum. E aí também eu tive professores dessa cidade também de história que eram encantadores, assim, eles contavam a história com coração, assim, sabe? E eu achava aquilo incrível, assim. E eu tinha esse interesse, assim, né, de estudar história e eu entendia que estudar história seria estudar a vida. Eu estaria preparado para o mundo, a partir do momento que eu conheço, né, todo o processo eh, de formação do conhecimento, de como que isso, né, impacta na vida das pessoas, dos grupos sociais. Uhum. Então, isso era algo que me deixava sempre muito curioso. E também eu participei ativamente dessa história popular, né, então eu estava Sim, lá dançando quadrilha junina, dançando samba de coco, fazendo os pitu, sim, busca-pé, sim, sabe, fazendo farinha, então era uma história viva ali, né. total. E eu tinha outros interesses, né, em outras áreas de interesse, assim, mas eu disse: "Primeiro eu vou fazer história". Eu Que legal. quero estudar história, porque eu quero conhecer a história das coisas, e aí depois eu vejo se eu faço alguma outra coisa. Mas eu acabei estudando história, mas indo nessa vertente da antropologia, E é para louco, estudar né? as pessoas, o meio, né, e o meio ambiente, entender como que essa relação do território se dá, né, entender também essas problemáticas, né, Uhum. dessa desestruturação social, desestruturação comunitária, e aí eu fui atrás da raiz disso, né, e fui vendo, né, como grupos sociais interagem e como alguns dominam e outros ficam dominados. Total. E a história traz e a antropologia traz essa visão crítica. E essa visão crítica me traz um lugar de ação, né? Uhum. Então eu passo a entender a história e entender como que eu posso mudar essa história. Uhum. Isso é a solução, né, no fim do dia. Sim. Mas é muito louco o que eu estava refletindo aqui enquanto estava contando, que isso é um paralelo muito forte com o Bento criança que fugia de casa para ouvir as histórias do tio, né? Aham. Tipo, sempre interessado nessa Sim. coisa de ouvir as histórias. Sim, sim, sempre muito curioso. Muito. Essa coisa da história contada, a história oral, sempre me Uhum. encantou muito, assim. Então, quando eu fui para a faculdade, assim, logo eu percebi que nos livros eu ia ter muita referência, um estudo, né, enfim, mas ouvir as pessoas me fazia ter uma minha própria construção da história, interpretação da história, né, é a história viva, né? É. Não, e E você conta a história muito bem, porque você contando aqui da sua infância, eu já estava visualizando ali a situação toda. Então, isso é muito legal, porque realmente a gente transporta os outros, né, para as sim. situações. E com certeza esse estudo da história te abriu para, assim, abriu os olhos para outras culturas, outros povos, né? E Uhum. também talvez até a sua ancestralidade, né? Sim, sim. Sim, então, a partir daí foi que eu, estudando história, eu fui, na realidade, recontando a minha história também, entendendo né, o meu lugar no mundo, né, conhecendo também, e aí, assim, eu lá em Sergipe, estado pequenininho, né, e aí você estuda história, você amplia a sua visão, você vê o que aconteceu no mundo, em outros lugares, em outros continentes, e Uhum. aí você faz o paralelo e entende o ser humano, independente da região, de onde ele está, né, o ser humano tem ali, né, um percurso histórico, tem formação da cultura, dessa relação com o meio, relação com os territórios. Uhum. Então, é uma forma realmente da gente entender que mundo é esse que a gente está, assim, né? E eu sempre gostei de contar história, assim, né, de ficar contando, enfim, Proseando. proseando. Então, ser professor de história seria um contador de história. Uhum. Então era algo que
eu gostava, eu tinha essa... Inicialmente eu queria realmente ser professor, eu queria, assim como eu tive mestres, né, professores Uhum, que me inspiraram, eu queria também, né, inspirar conhecimento, inspirar, né, visão crítica, né, uhum. nas pessoas, trazer essa realidade que eu tinha identificado e contar isso do meu jeito ali. E então era algo que juntava algo que eu sentia que era uma vocação, né, junto com aquilo que eu gostava muito, né. Uhum, com certeza. E aí, o pulo, assim, desse Bento historiador pro Bento hoje agroecologista e permacultor, qual foi? Como foi esse desenrolar aí do caminho? Sim, primeiro assim que nesse período da minha infância, né, eu tive muito contato com agricultura, com esses ambientes e com os rios e com plantas, com jardim, então isso já estava meio que em mim, assim. É um Quando eu fui conhecimento estudar nato, né? e aí quando eu fui para a faculdade, eu me interessei por cultura, por arte, enfim, por várias linguagens, assim, né. E aí daí logo no meio ali do período da universidade eu fui convidado, fui selecionado para um projeto que se chama Projeto Rondon, não sei se já ouviu falar, é um projeto, Uhum. que atua em regiões isoladas e em algumas regiões que precisam de um apoio, né. E aí foi uma oportunidade, assim, de conhecer outras regiões, fui para o Maranhão, fui para uma operação lá no Maranhão, e aí eu comecei a perceber, estudar um pouco, conhecer as comunidades, e eu comecei a visualizar que a comunidade que tinha ainda uma relação com a agricultura, com a produção dos alimentos ali, elas eram muito mais harmoniosas, assim, você via as crianças bem, você via os adultos tranquilos, aquela rotina produtiva, né, tudo verdinho, né? E as comunidades que tinham perdido isso e que estavam basicamente vendendo peixe para comprar um frango ou uma coisa, sabe? Então elas, de certa forma, estavam desestruturadas, com Hum, problemas com álcool, com famílias desestruturadas, vícios em lixo, geral. vícios. É. Então, assim, eu comecei a perceber que elas, elas estavam num território que a forma de lidar com aquele território era cultivando aquele território, cultivando água, cultivando alimento, É. cultivando relações. E aí, a partir do momento que ela sofre uma influência muito grande de centros urbanos, de cidade, de uma cultura que não pertence a eles, aí isso acaba desestruturando bastante, assim, né? Então eu tive essa percepção, e aí eu, quando voltei do Rondônia, eu disse, eu vou para Sergipe, eu vou voltar a entender a agricultura, eu quero entender. Aí eu comecei a entender o valor da casa de farinha para uma comunidade, Olha. sabe? Comecei a entender toda essa condição, assim, o que fazia com que minha família, enfim, que meu território, né, tinha ali, né, essa união, esse lugar. É muito mais do que financeiro, né, e É, econômico, assim, eu acho que isso que você está falando é um senso de pertencimento e de cuidar, né, tanto de cada um quanto dos outros em sim, volta, porque é isso, é muito fácil, assim, a gente falou isso até no nosso terceiro episódio, que às vezes a gente tá tão preocupado em ajudar longe, que a uhum, gente esquece do vizinho e da sim. nossa casa, né. Uhum. Sim, sim. Então, é isso. Aí eu acabei voltando para Sergipe e aí eu voltei focado em rememorar isso aí, Uhum, entender e saber como que eu poderia realmente conduzir um pouco da minha atuação para isso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho da Embrapa numa ilha, né, na Ilha Mendes-Sá, que era eles tinham um plano, né, de tentar facilitar o processo de agricultura nessa ilha, já que a pesca já estava escassa, enfim, estava um problema social ali, né? E aí eles me chamaram para ir lá conhecer o projeto e quando cheguei lá eu conheci um senhorzinho chamado Evandro Tupinambá. hum, Ele é agrônomo, ele tem uma origem, né, de uma família indígena também, mas ele tem era um agrônomo que já tinha viajado, já conhecia, digamos, outras formas de produzir alimentos, hum, né, que ele chamava de agroecossistemas. Então, não era só aquela agricultura, sabe, monocultivo ou uma agricultura que é
trabalhosa e Sim. cansativa e pouco criativa, pouco Uhum. estimulante. Ele me mostrou um sistema complexo e muito bonito, assim. E ele plantou numa ilha de areia, basicamente um banco de areia que só tinha água salgada, né? Ele foi lá, plantou uma floresta. Uma Uma floresta. floresta. E em poucos anos, ele passou a abastecer toda a comunidade com água doce que ele plantou. Ele plantou a floresta, essas árvores começaram a filtrar, a ter água ali naquele. E aí perfurou um poço ali e deu água Gente, eu tô doce. chocada. De água salgada. Era de água salgada, assim, tinha uma maré, assim, na foz de um rio, né, do rio Vaza Aham. Barris, chegando no mar, né, então é uma maré, assim, é um manguezal. Sim. E aí, Meu assim, Deus. ele passou na verdade, o banco de areia, ele acaba acumulando água, né, Aham. só o que acontece, se você não tem vegetação, essa água evapora, Sim. né, e aí ele passou a produzir floresta e essa água passou a se armazenar ali naquele banco de areia. Meu Deus. E em um volume, e ele conseguiu em pouco tempo, 5 anos, assim, ele já tinha Olha. uma floresta produtiva com muita coisa, assim, ele foi produzindo solo, todo um sistema organizado, ele era todo organizadinho, assim, era um grande mestre, assim. Que gênio. E aí cara, eu quero isso aqui, eu quero aprender isso, Aham. assim, né? Então eu passei a conviver muito com ele, assumi ele como meu mestre, né? Ele Legal. e seu salvador, que era um nativo da ilha, que também conhecia todas as plantas, conhecia toda a dinâmica dos ciclos naturais, né? Da lua, das funções daquelas plantas, dos usos. Enfim, ele tinha uma relação, parecia que era a família dele, cada planta dali, né? Olha. Então, eu tive 2 grandes mestres, tive a sorte, assim, eu procurei e achei Aham. 2 mestres, assim, né. Um que tinha um conhecimento científico e popular também, e outro que tinha um conhecimento popular e que estava bebendo dessa fonte científica também. Então era o lugar perfeito para mim. Nossa. E daí eu passei a conviver bastante lá e ajudá-los também nesse processo do dia a dia, né, da gente, de manhã a gente ia fazer manejo e ele explicava como é que funcionava o sistema. Então eu fui aprendendo ali no dia a dia. Daí o que acontece? Eu acabei meio que tentando ver como que eu poderia transferir esse conhecimento para a comunidade, porque a comunidade estava ali, né, vendo aquilo acontecer, mas eles ainda não estavam assim, não, acho que deu certo porque eles sabem, a gente não sabe, aqui não tem água no nosso terreno, e aí a gente não vai conseguir cultivar. E aí eu me esforcei em aprender e conseguir passar isso também para eles, né. Então a gente começou a trabalhar com um projeto chamado os Quintais Produtivos. Então a gente começou a resgatar aquela ideia de que, eh, os quintais precisam ter fruteiras, precisam, né, ter ali Claro. ervas para Tipo, o seu próprio quintal pode te alimentar, isso, né. né. Então a gente começou pelos quintais, né, pelo entorno de casa, né. Então a gente plantava aquilo que dava ali inicialmente, e aí, né, utilizando desse conhecimento, a gente foi ali explicando como é que se produz o solo, né, como que trabalha com diversidade, né, como que você pode colher aquilo, beneficiar ali mesmo. E aí esse projeto foi evoluindo, e aí chegou um momento que eles estavam entusiasmados, Uhum. os quintais já estavam bem bonitos, e a cultura deles, a forma de vida deles estavam mais, assim, mais evidenciada, assim, mais clara para eles, de que eles eram legais, que eles conseguiam, assim, de Sim. certa forma, cultivar também naquela condição. E aí surgiu um projeto, uma ideia de um projeto de turismo de base comunitária, né, que é o projeto Aratu. A gente começou a trazer pessoas para viver essa experiência com eles, Olha que demais. De né. fora. Pessoas. Inicialmente foi um projeto que a gente trazia muita gente das universidades, das Tá. escolas, né? E aí depois ele passou a ser um projeto realmente de turismo de base comunitária, vem gente do mundo inteiro para lá. Até hoje vão pessoas para conhecer lá a ilha, vivenciar, ter essa Uhum. experiência de turismo de base comunitária lá. Aí os moradores hoje hospedam, né? A pessoa come ali na cozinha mesmo, ali Que com eles, incrível. aí degusta, né, um néctar de fruta, uma coisinha aqui, outra ali. Então meio que acabou que diversificando, né, as atividades e ampliando essa autoestima. As pessoas chegavam lá dizendo que eles eram incríveis. Nossa, que incrível isso aqui, tudo muito bonito, muito gostoso.
E aí eles começaram, nossa, né, realmente, e ainda estava entrando dinheirinho para eles. Total. E todo mundo, assim, participando, era um projeto também bem inclusivo, então tinha gente que estava diretamente trabalhando, tinha outros, mas de qualquer modo, todos os moradores eram beneficiados indiretamente, então foi algo que foi o meu grande laboratório, assim, Que das duas legal. coisas que eu trabalhei e trabalho durante um bom tempo, que é a agricultura, a agroecologia, a agrofloresta, foi ali que eu aprendi, de certa forma, sobre agrofloresta, sistemas agroflorestais, e o turismo de base comunitária, né, que é cultura. Cultura, relação, né, de troca, intercâmbio de saberes, então ficou um ambiente assim muito gostoso, assim, muito legal. Então foi ali na ilha que começou, de certa forma, essa atuação que eu levo, né, para a minha vida. Uhum. E esse projeto da ilha foi se ampliando por Sergipe, né? Ele Legal. foi tendo saiu da ilha, foi para o continente, e aí chegou um momento que tinham mais de 60 famílias produzindo orgânicos mesmo, agroflorestais, e aí eu colocava tudo no meu carro, ia para a cidade, eu tinha parceria com restaurante de comida natural, e aí eu Olha. fornecia lá para eles, e aí eu tentei estruturar a cadeia produtiva. Então a gente fazia esse trabalho com as famílias para fazer essa condição de produzir em Uhum. diversidade e qualidade, de forma orgânica. Daí tem que escoar isso. E aí eu Sim. fui atrás disso também, disse, vamos ver. Aí eu acabei conhecendo pessoas que me ajudaram, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho de escoar, porque aí eles viam, de certa forma, produziam e aquilo, né, de certa forma, chegava ao público final e num Sim. valor justo, reconhecido, né? Enfim, então eles começou a ter essa dinâmica, né, de uma cadeia produtiva e as pessoas que recebiam esses kits ou o pessoal do restaurante queriam conhecer essas famílias, Que legal. então continuou um trabalho de agricultor com a pessoa que consome o seu E produto. uma troca, né, também. Isso. Então o projeto foi ampliando, ampliando. E eu trabalhei basicamente o estado inteiro. Só Sergipe é pequenininho, né? Mas aí eu Não, mas, trabalhei poxa, o é um belo estado. impacto. Sim, sim, aí eu trabalhei bastante, assim, e sempre o antropólogo, né, assim, a minha atuação sempre foi para gerar autonomia, né, então não era algo que eu ia ficar lá, né, gerenciando aquilo Sim. por Tava toda a passando seu vida. conhecimento. Então tudo que eu fazia era para a autonomia das pessoas, assim, eu queria que os jovens se empolgassem como eu estava empolgado Sim. e tocasse aquilo, né, que todo mundo cumprisse ali, né, alguma função dentro daquilo para sustentar e evoluir, crescer essa dinâmica, né? É plantando a semente fisicamente e Sim, sim, também em sim, cada pessoa, né? sim, sim. Então foi isso, ali foi meu, e Sergipe foi lá, enfim, foi minha colaboração, foi algo que me deu um retorno também, Que legal. em aprendizado e aí depois de alguns anos eu comecei realmente a trabalhar em outros estados e acabei parando por aqui. É, e como que você chegou em Piracaia? Bom, eu facilitava já alguns cursos, né, de permacultura, de Uhum. agrofloresta lá em Sergipe mesmo, no Ceará. E aí teve um casal daqui de Piracaia que foi fazer um desses cursos. E aí eles conheceram a ilha, conheceram tudo que estava acontecendo Uau! lá. Eles, não, você tem que ir lá tem que ir lá em Piracaia para passar um pouco desse também e a gente tentar fazer algo lá. E aí eu vim. Aí eu fui para Piracaia, fiz um curso acho que em 2016, 2015, 2016 e deu muito certo. Eu cheguei assim sem conhecer muito Deu um tiro no escuro. o ecossistema de montanha, né? Tava lá no litoral, de É, repente estava na montanha, é. 1.000 e tanto de altitude. Aqui não dá pra plantar coco. Então, não sei, outras espécies, É, outra dinâmica, mas assim, quando você entende a natureza, conversa com a natureza, qualquer lugar que você chega, você está entre amigos, total. né? Você olha para a árvore ali, você vê a formação dela, né? Vê toda a condição e você, enfim, acaba conversando. E aí, como é? Ah, é assim. Tá. E foi bem difícil. Eu lembro que eu estava assim, muito empolgado, né? Com isso, mas eu sabia que eu ia ser como uma planta também, que uma planta ali, uma mangabeira, né, do Aham. litoral,
que eu ia ter que me adaptar ao clima de montanha, assim, né? Total, total. E me adaptei rápido, né? De certa forma, me adaptei rápido e a gente começou a fazer cursos em sequência, né? Não só cursos, mas comecei a atender várias demandas por aqui, não só em Piracaia, mas todo o estado, Minas, Rio. E aí a coisa começou a andar nesse sentido, só que era outro público. Até isso tive que mudar muito, a linguagem, porque na agricultura Hum, familiar, numa comunidade tradicional, a gente fala pouco e faz muito. A gente vai lá, diz, olha, hoje o mutirão vai ser na casa de seu Salvador. aham. Aí chega um com a enxada, chega com e tal, Não precisa de tá. instrução. É, basicamente a gente vai lá e faz, Aqui né? precisa da Aqui eu tive que instrução. ser professor. Entendi. Eu tive que falar dos nutrientes. Ah, o potássio para isso, o nitrogênio para aquilo, né? As características fisiológicas das plantas, É. né? Ou seja, aquilo que Tupi falava para mim lá de modo científico, né? Eu tive que pegar aquilo, ampliar e Traduzir. traduzir e trazer É. para É essa louco, planta. né? Porque acho que isso tem uma relação que também a gente estava conversando sobre antes, que acho que quanto maior a cidade, menor a nossa conexão com a natureza, né? E quanto menor a comunidade, maior a conexão. Porque existe uma dependência maior da natureza quando você está numa comunidade menor do que numa cidade grande, né? Sim, sim. É, para uma cidade grande, a natureza é uma rota de fuga e algo para se contemplar, para você ver, né? Então, assim, tô cansado da cidade. Aí quando você vê a natureza, você fica olhando para ela como um quadro, né? Assim, como uma paisagem bonita. Então, as pessoas acabam consumindo paisagens, né? E, Nossa, total. e aí, né, a partir do momento que elas conhecem detalhes daquela paisagem, né, características ali na terra, da microfauna, das águas, disso, daquilo, das folhas, da ciclagem, né, começa a ver que existe um sistema vivo, né, e Uhum. aí ela vê que ela é viva também, e que também é um sistema vivo, e Total. que existe troca, né? E aí começa realmente a entender que o seu ambiente é isso aí, é o natural. Se você pode ter contato, né, com a cidade e tudo, mas não pode perder o contato com a sua grande casa, que é a própria natureza, Exatamente. né? Você sentir a água de verdade, você sentir o fruto de verdade, assim. Então isso foi até impactante assim para mim, né? Porque eu não tinha esse déficit de natureza, assim. Mas isso foi algo que eu comecei a entender que o meu trabalho ele não era só transmitir informação, era sensibilização, era acolhimento. Aí a gente começa a ver que existe vulnerabilidade nas comunidades tradicionais, existe. Existe problemas, enfim, existe uma série né, a gente fala, eles precisam da nossa ajuda. As pessoas na cidade também Com precisam certeza. ser acolhidas, precisam ser sensibilizadas, elas estão, assim, não, no geral, mas assim, muita gente está doente mesmo. E tem tudo, mas não tem nada, assim. Então é Exato. uma situação onde eu vi o meu trabalho ser muito útil, sabe? Uhum. E aprender com isso, assim, né? Então aprendi muito com a comunidade tradicional e aprendo muito com as pessoas da cidade, assim, É. com esse processo todo, com essa conversa, com esse lugar, assim, né? Uhum. E eu acho que é uma questão muito de autossuficiência e independência, porque a gente, na cidade, a gente fica, às vezes, meio à mercê dos horários de funcionamento do supermercado, do restaurante, da coisa assim. E quando você tem, né, o seu quintal ali cheio de Uhum. coisa, pô, você não tem que esperar o horário, você só tem que esperar o fruto estar lá para ser colhido, Sim. né? E eu sei que você trabalha bastante também com hortas, comunitárias. Conta um pouco desse projeto, assim, na cidade grande, como que funciona? Aqui, a gente teve aqui em São Paulo mesmo, assim, uma experiência bem legal, assim, acho que 2017, 18 até 19 ali, um pouquinho antes da pandemia ali, né, Uhum. a gente estava, algumas alunas e alunos que participavam dos nossos cursos lá em Piracaia mesmo, disseram, Bento, a gente vai ter que fazer isso na cidade. A gente precisa entender como compostar, como criar solo, como tornar essas praças frias, que no final das contas é só um lugar de passagem, ou, enfim, Uhum. num lugar vivo, num lugar atraente, num lugar onde, né, a gente possa produzir alimentos.
E aí eles se organizaram e começou a me convidar também outros permacultores, agroflorestores. E aí a gente começou a facilitar esses encontros em algumas praças. E era mágico, assim, né? A gente chegava de manhã com a caixinha de som assim, com o microfonezinho. Olá, pessoal, bom dia! Hoje a gente vai plantar aqui, não sei o quê. E dava uma aula no meio da praça. Que Ia legal. chegando gente de todo canto, de bicicleta, com terno, gravata, o pessoal passando no ônibus. Ah, que demais. Nossa, muito divertido, né? E assim, é muito legal e ver também assim, né, o entusiasmo, assim, as pessoas curiosas. E aí a gente pegou esse terra dura mesmo aí das praças e começou a soltar a terra e semear, né? Aí fazendo parcerias para conseguir material orgânico, para conseguir as coisas. E aí a gente foi tendo esses encontros e aí essas praças passaram a ter guardiões, né? Ou seja, Uhum, tem algumas praças assim que tem ali aquela família que está ali próximo, que está de legal, olho, que está acompanhando e está meio que tocando esse trabalho. legal. Então, né, tem a praça, né, que, por exemplo, que tem um projeto de compostagem bem bonito ali com o Henrique Schaffer e a família Tatiana Schunk, que Uhum. eles estão ali, né, com um projeto lindo, recebendo pessoas sempre, né, tendo ali a condição comunitária ali de produzir seu próprio solo, de produzir seu próprio alimento, de levar composto para casa também, né, trazer o seu resíduo de casa Nossa, para que lá. demais. É. Então, isso é sensacional, assim, né? Não só nas praças, mas também alguns quintais aí a gente andou mexendo Que também. demais. Bento, vamos fazer uma definiçãozinha, assim, um geral, para os leigos começar e eu me incluindo, porque acho que às vezes tem muitas definições que a gente ouve Uhum. e a qualidade da informação nem sempre é, né, a melhor. O que é orgânico? Tá. Orgânico é quando a gente produz sem necessidade de nenhum de insumo químico, né? Então, Tá. assim, por exemplo, quando a gente faz o manejo ecológico do solo, entendendo, né, a condição ali de fertilidade, de microfauna, de relação, né, da microfauna ali com as raízes das plantas, né? Enfim, e tem um manejo, né, digamos, ecológico, a gente está ali produzindo um alimento que está livre, né, de insumos químicos, né? Tipo Então, agrotóxicos e tal. isso, agrotóxicos, né? Mas assim, o produto orgânico, ele meio que de certa forma, ele tem uma condição ali de não ter essa utilização, mas nem sempre é tão ecológico assim, né? Então Uhum. a gente vê monocultura, né? A gente vê também o uso, não usa o agrotóxico, mas acaba usando muito o insumo, mesmo que natural, mas em excesso, né? As coisas, o que é cultivado em si, as matrizes, o conjunto de espécies ali são espécies muito domesticadas em muitos casos são cultivares muito domesticados, então isso exige muito manejo, muito cuidado. E também é uma agricultura que você produz o canteiro ali, né? Mas aí você tira toda, colhe tudo e planta tudo de novo, né? Então Hum, é algo que não é uma agricultura que você vai produzindo para o futuro. tá, É uma agricultura intensiva. tá. Isso já é uma evolução. O fato das pessoas não estar se contaminando porque a contaminação de uma agricultura convencional é extrema. Não existe controle disso. É muito insumo mesmo, é uma agricultura artificializada, né? Então a Uhum. agricultura orgânica ela evoluiu nesse aspecto de dizer não Uhum. vamos usar insumo químico, vamos ter outras estratégias. Evoluiu. E aí, né, produz em grande quantidade, isso tem auxiliado, né, o acesso a produtos Uhum. saudáveis para as pessoas, mas é isso, tem algumas limitações. E Uhum. também, de certa forma, nem todo mundo consegue ter um selo de orgânico e ter o seu produto ali valorizado, né? Então, o Sim, orgânico, ele se tornou um selo, assim, entendi. né? Então, acaba que alguns privilegiados conseguem O escoar acesso. essa É. produção. Claro que hoje tem mecanismos, né, de selo colaborativo, enfim, tem outras formas de você acessar, né, de certa forma, esse mercado como um produtor de orgânicos. Uhum. Mas é algo assim que evoluiu, mas tem muitas limitações Com também. certeza. E, por exemplo, não usa o agrotóxico químico, mas a gente pode usar outras coisas que são naturais Uhum. para fazer esse papel do agrotóxico químico. Sim.
sim, é isso. Assim, no final das contas, você continua combatendo pragas. Então, assim, se a gente desenvolve um trabalho, né, entendendo que o solo é o próprio sistema imunológico, né, se a gente escolhe bem as matrizes que a gente vai colocar ali, o que a gente vai cultivar de verdade, que, enfim, sem ser híbrido, sem ser, sabe, com mudança genética ou fenotípica, enfim, você tem ali uma condição de matrizes bem adaptadas e daquele clima, daquele ciclo natural, né? Enfim, tem formas de fazer isso acontecer, né, também sem tanta necessidade desse manejo intensivo, né? Então, assim, a agricultura não é para ser algo que você vai ficar ali, sabe, aplicando coisas, né? Você tem que Sim. criar um sistema onde você faça uma parte e os ciclos naturais e Que é as plantas, autossuficiente. os micro-organismos, todo mundo trabalha, não só você. Você não precisa Total. fazer todas as etapas do processo, né? Sim. Até porque a natureza nem depende da gente. Sem a gente, ela tá lá, feliz e É, contente. é. Ah, o ser humano tem muito disso, né? Quer controlar tudo, Total, quer totalmente. dominar ali todo o processo e não dá conta. É, Fica meio que escravo de um processo, sim. fica custoso, né? Uhum. Se torna caro, porque você não vai comprar uma coisa química, mas você vai estar ali investindo em um monte de coisa, insumos externos. Então é isso, assim, ela trouxe um ponto de evolução, mas hoje existem outras práticas, né, ainda bem, Sim. que trazem essa outra visão de uma agricultura onde você é parte do processo. É. E acho que, assim, muito desse processo que você está falando, a importância é prezar pela qualidade em cada passo, né? Então, assim, a qualidade da semente que você está usando, a qualidade do solo, a qualidade da água, né? Como que a gente pode, assim, ajudar quem tiver interesse, né, e está nos assistindo, a buscar, assim, uma semente de qualidade? Como é que eu encontro isso, por exemplo? Bom, hoje tem, quando a gente quer praticar agricultura, assim, a gente precisa ter uma ideia de todo o processo, assim, digamos, a região que você está, você vai ter um calendário de plantio ali, né? Então, tem um período do ano que precede ali a melhor fase para plantio, que existe várias feiras de semente, feiras de troca de semente, né? Então, uma primeira dica são feiras de troca de sementes. Que legal. Isso tem no Brasil inteiro, assim, né? São produtores, né, que levam ali algumas matrizes suas e volta com outras para casa e vai ampliando ali a sua diversidade, né? Tá. Então, as feiras de semente assim, são o primeiro ponto. Hoje existem guardiões de semente, produtores de sementes que comercializam num valor justo, né, essas sementes. Então, você pode ter ali também as suas matrizes ali adquiridas, né? E também procurar no quintal de uma pessoa, nos amigos, nos agricultores da região e pegar aquelas matrizes ali que são cultivadas ali por gerações, que são seguras, né? E não cair na questão da facilidade, no comodismo. Porque aí, vou ali numa loja de agropecuária, pega ali os envelopezinhos, tá tudo fácil ali e tal, né? Vai atrás, né? Pesquisa mais um pouquinho, né? Existem também institutos, instituições aí que estão trabalhando bem forte com isso, com grandes bancos de semente. Em Minas a gente tem bastante, né? Uhum. Então, existem Legal. sementes, né? Mas é isso, assim, hoje está até mais fácil, né? Antes era bem difícil, assim, hoje com a internet você Uhum. consegue pesquisar e encontrar guardiões, bancos de sementes onde você pode ter essas matrizes, né? Legal. E, por exemplo, para quem mora em cidades grandes e tudo mais, o que que pode ser feito assim no dia a dia para contribuir para esse trabalho assim, sei lá, eu moro num apartamento em São Paulo, não tenho espaço para fazer nada, não tenho uma horta coletiva perto de mim, o que que eu posso, sei lá, fazer no meu apartamento para ajudar ou participar? Bom, primeiro que a gente não precisa de muito espaço para cultivar coisas básicas, assim. Uhum. Então a gente quer um cheiro verde, uma coisinha ali para uma erva, né? Alguma coisa que a gente gosta, para um chá, para alguma coisa, a gente pode cultivar isso até na janela ali, né? Sim. Mas assim, a gente tem agricultores que precisam de apoio, Uhum. né? Que precisam ser valorizados. Então, no lugar de ir a um supermercado e comprar aquilo ali, procura saber de um CSA, né, que é a Comunidade que Sustenta a Sim. Agricultura,
né? Aqui no entorno de São Paulo tem muitas famílias que produzem de forma orgânica, até dentro de São Paulo mesmo. Que legal. Então, e essas pessoas facilitam a sua vida, entregam lá na sua casa, sabe? Eles já têm um trabalho já organizado, né, a esse ponto de facilitar a vida das pessoas, Sim. né? Então, ou, né, tem produtores que estão articulados com pessoas que facilitam essa logística, né? Então, vai lá, vai pesquisar no interior, hoje também com a internet também você consegue acessar e ver quem na região está produzindo, mas assim, é, quando a gente vê assim, né, assim, isso ampliar, né, essa relação do campo com a cidade, né, isso vai ampliar a condição de saúde e autoestima de muita gente, não só de quem produz, mas de quem consome também. Sim. E isso não é uma coisa assim que é necessário e urgente. A gente sabe o que as pessoas estão consumindo nos mercados. O que está lá no supermercado parece bonitinho ali, né, tal, tem uma cara até legal, mas aquilo é extremamente artificial e contaminado, muito contaminado. Os níveis de quem produz quem produz de forma convencional não consome, só vende. Entendi. Né? Isso é uma bela sinalização de que Sim. não tá ok, né? Sim, sim. Então, assim, ele pode exagerar ali, olha, o bicho pegou e assim, nem sempre tem a medida, né? Então é uma coisa assim para resolver logo, porque às vezes o cara fornece para o mercado e não pode faltar e aí ele apela para o veneno Total. e sem controle, assim. Então o nível de contaminação é muito forte, né? E isso impacta não só no alimento que chega, mas também na água, né? Nas abelhas, nos animais, nas crianças, É o ciclo todo, o né? ciclo todo. Então é algo assim que é preocupante, urgente e assim, o que que eu posso fazer? Faça a sua parte. Vá Sim, apoiar uma família que ela precisa de você. sim. Precisa de você, uma família de produtores e tem. Tem. Tem bastante, tem Sim. bastante. E ciclar, né? Fazer nosso próprio solo. Isso você consegue fazer em casa? Isso consegue fazer em casa, na cozinha mesmo ali. Tem hoje composteiras domésticas, né? Que você pode, né, de uma forma bem facilitada ali produzir um solo, né? Existem também as compostagens, projetos de compostagem comunitária, né? Então aqui tem o Condô Cultural, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um projeto de compostagem, né, bem interessante, bem legal. Toda a comunidade vai lá no domingo de manhã, leva lá essa Sim, sacolinha. E tem os jovens que participam voluntariamente, que fazem todo o manejo da que composteira. legal. Né? E aí tem o Jardim das Delícias lá, que você ainda pode, né, colher alguma Que coisa. legal. Jardim Isso em das São Delícias. Paulo. Adorei. Eu falo por experiência própria. Eu tenho uma composteira em Uhum, casa e, assim, é incrível. Tem lá a listinha, né, do que pode pôr. A minha é uhum, de minhoquinhas. Então, como é sim. que chama? Vermicompostagem. Vermicompostagem. Uhum, Que eu tenho ali as minhas minhoquinhas californianas dentro da uhum, composteira. E a gente coloca tudo, assim, putz, casca de cenoura, uhum, tudo que você não vai usar na sua cozinha que é orgânico, você coloca lá, salvo alguns cítricos, tipo limão, não pode jogar, no nosso caso, outras coisas. Mas assim, é incrível o resultado que ela dá, porque chama uhum. churume, né? Sim. Que sai o churume, aí a gente pode usar nas nossas outras plantinhas e Uhum, tudo mais. sim, sim. Você vai ter um resíduo líquido, né? Na verdade, um adubo líquido, que é o chorume, e vai ter também o humus, né? Não é bem o humus, que o humus é algo que a natureza produz no finalzinho do ciclo, né? Assim, então, é um produto da vermicompostagem, né? Ele é algo vivo ali, é um solo vivo, né? Então, você pode terminar essa compostagem ali na planta, né? Então você vai estar inoculando vida, né? A gente sabe que tem minhocas ali, mas também tem vários micro-organismos que estão juntos ali. E assim, a agricultura, produzir até num vaso, é relação, né, você tem com a compostagem algo que já está mais pré-digerido, que já está mais assimilável pelas plantas, é um alimento até rápido para as plantas, mas você também precisa entender que você precisa inocular a vida, né? Então, quando você composta, você tem ali algo que você está, né, trazendo companhia
para aquela zona de raiz da planta, né? E as plantas não se alimentam, ela não vai lá fazer a própria compostagem. Sim, claro. Ela precisa dessa interação com os micro-organismos. E tem outros tipos de compostagem para quem, por exemplo, ai, tem uma aflição de minhoca, não quero minhoca na minha casa. Tem outros tipos que as pessoas podem usar que não seja verme compostagem? Tem a compostagem líquida também, que é o biogel que a gente fala, né? Então você pode ter que é uma caixinha d'água, uma caixa pequena, um balde grande, pelo menos um recipiente ali, né, maior ali, 100 litros, um tambor, assim, né? Então, assim, claro que no apartamento talvez seja um pouco difícil, mas se você tem uma casa, assim, um quintalzinho pequeno, você pode fazer isso também, Sim. né? Então é uma compostagem líquida, né, aeróbica também, e não é com minhoca, é com bilhões de micro-organismos. A gente faz uma coleta, né, de micro-organismos eficientes, que pode ser coletado a partir com arrozinho, tem umas formas, né, que a gente faz, e também a partir do esterco fresco, né, da vaca. Então o esterco fresco tem a úmen, né, que é Sim. bactérias extremamente eficientes, e elas acabam digerindo muito rápido. E você tem um líquido ali que você pode utilizar para desentupir sua pia, porque Olha, você coloca ali e aí ela vai comendo toda a gordura, sabe? Você que incrível. pode ter um sistema de saneamento, por exemplo, uma fossa biodigestora, no lugar de você colocar aquele sachêzinho, você coloca um balde de biogel. Olha, E aí você tem ali, né, a uau! decomposição. Então, e dá para utilizar, né, na adubação foliar, adubação radicular de hortaliça. E as fruteiras, por exemplo, adoram, porque imagine você colocar um adubo já líquido, né, e aí penetra lá na Tá, zona de tá raiz. prontinho para Tá ser pronto. digerido. É. Maravilhoso. E, Bento, eu lembro que, especialmente na pandemia, acho que muita gente virou mãe e pai de plantas, né? Uhum, E aí tem sempre as pessoas, ah, eu não consigo manter minha planta viva. uhum. Como ajudar essas pessoas? É, assim, tem. Porque isso, assim, a planta é um ser vivo, né, que respira, né, respira através dos seus estômatos, né, das folhas, e também tem uma respiração radicular, né. Então é importante que você esteja sempre aerando o solo, né, criando condição para penetrar a água, para os nutrientes, né. E também as pessoas acabam também não entendendo que algumas plantas têm ciclo mesmo, né. Então eu já vi muita gente sofrendo com o fim do ciclo de um tomateiro. Ela, mas o tomate ele tá morrendo, mas ele vai agora. Ele tem um período ali, né? Então cada planta tem um Não é ciclo, né? eterno. Tem uns de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Então é muito comum as pessoas, bem, o que está acontecendo? Não, ele está fechando ciclo, assim, né? É. Tem um ciclo já bem definido. E também tem a questão do estresse hídrico, né? Então, assim, se você está com a planta no vaso, ou então até no próprio quintal, assim, e às vezes você ou coloca muita água ou não, sabe? Você precisa ter um equilíbrio ali, né? Entre oxigênio, água e nutrição, né? Isso, com o tempo, assim, vai inevitável, você pode perder uma plantinha, perder mais, vai aprendendo. Exato, Vai vendo o que foi, o que aconteceu, se foi muita água, se foi pouca, e vai exato. aprendendo, não tem problema, assim, né? Total. E eu acho que uma coisa também que é importante é que eu acho. Assim, não é sobre a gente. Então, assim, às vezes você compra uma flor, um negócio assim que você adorou colocar aqui. Mas a planta gosta de sombra e aqui pega muito sol. Você vai ter que mudar ela de lugar. Sim, Não é aqui que ela tá feliz. sim. Então também tem essa coisa, às vezes testa, né? Putz, Uhum. se não deu certo nesse lugar, muda o lugar da casa. Pesquisa. Hoje em dia a gente não tem essa desculpa. Tá na ponta do dedo todas essas Sim, informações. sim, sim. É, muito legal. E, bom, eu acho também outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é sobre como guardar alimentos corretamente. Então, sei lá, eu tenho tomate, será que eu guardo na geladeira? Será que eu guardo fora? O que que eu faço? Como que a Uhum. gente pode saber assim? Ah, primeiro é assim, se a gente vai colher assim, tem que saber o horário bom de colher, né? Assim, não adianta você colher, eu vou fazer uma salada e dá 11h30, meio-dia e você vai lá e vai colher, né? Então aquilo não vai ter um tempo, não tá com seiva elaborada, não tá, sabe, você tem que, né, se programar, né, e fazer a colheita ali de manhã cedinho, né? Um Uhum, período, um momento ali que a planta está plena, né? uhum, Então ela acaba conservando por um maior tempo, assim, né? uhum.
E assim, é importante assim, né, ter o ideal, né, é você estar sempre com alimentos frescos, né, Sim. alimentos vivos, né, biologicamente ativos, né. Então, por isso que é legal você ter meio que uma hortinha ali, né. Mas é isso, assim, você pode conservar por alguns dias ele in natura, né, e alguns dias você pode guardar, enfim, no próprio na Na temperatura fruteira, sei lá. ambiente mesmo. Eu não gosto muito de colocar essas coisas em geladeira, eu acho que acaba, depende, se for alguns cultivares, assim, que são mais de clima frio, você ficar na geladeira não muda muita coisa, mas tem Uhum. algumas que acabam perdendo Tipo propriedades. frutas vermelhas, assim, é bom É, na dá geladeira. para colocar, e Uhum. outras não, outras quando você vai para a geladeira você dá um choque térmico e acaba dando Olha, perdendo nutrientes, né. tá. E assim, pensar sempre como que você pode processar, né, assim, então tem tomate demais, faz um molho de tomate, faz alguma coisa ali, um tomate desidratado, você pode ter Uhum. uma desidratadorazinha solar ali pequena que você pode estar sempre, né, frutas também. Eh, eu costumo, por exemplo, frutas, costumo fazer o néctar de frutas, né, tem uma forma de você extrair o puro néctar da fruta e você ter ali ela sai um pouquinho quente, porque você cozinha aquela polpa, né, Tá. da fruta e aí ela já sai quentinha, uma garrafinha esterilizada, fica por 7, 10 anos fora da geladeira Uhum. e Nossa, não fica ruim. anos? Anos. Gente, que loucura! Bom, eu tenho uma paixão na minha vida que são as abelhas. Uhum, E, e eu sei que, assim, elas são muito importantes para o nosso ciclo e nosso meio ambiente. Conta uhum. um pouco, assim, do papel das abelhas. Só por curiosidade minha, porque eu sou muito viciada. Não, as abelhas têm uma importância fundamental, sem elas a gente não teria frutas, não teria muita coisa assim, né. Elas só fazem, assim, é como que, assim, cada grupo de plantas, na verdade todas as plantas, elas não são do reino vegetal, digamos, Uhum. mas elas evoluíram com uma interdependência com animais, com os seres, né, e com os insetos, com as Uhum. abelhas, com as pessoas, com os pássaros, né. Então, assim, as plantas, as espécies disseram: "Olha, eu preciso, evoluir junto com esse serzinho, que ele vai pegar aqui o meu pólen, sabe, vai mandar, vai fazer, vai", ou seja, elas dependem dessa interação. As espécies evoluíram, as espécies vegetais evoluíram contando com as abelhas. Sim. E as abelhas, a vida dela é estar fazendo esse trabalho. Então é uma questão, assim, fundamental, não é? E, de certa forma, a gente tem por todo canto, né, abelhas nativas, né, que estão aí circulando. E essas abelhas nativas, elas são muito sensíveis a indicadores, né, de clima, indicadores biológicos, se está tendo contaminação. Então Hum. elas são muito sensíveis, são muito vulneráveis, né. Então quando uma das primeiras coisas que some numa região onde está tendo monocultura e uso intensivo de agrotóxicos é a sumiço das abelhas, Olha. né. Os animais de grande porte, vão ali comer o fruto, pronto, né. E aí ele também tem um organismo complexo que às vezes consegue digerir aquilo ali, mas as Tá. abelhas vão na flor, É. eles vão no pólen, né, e geralmente o agrotóxico é utilizado nesse momento, Nossa. na Tá. florada. Entendi. Que loucura. E eu vou aproveitar para deixar aqui a minha campanha de não matem as abelhas, gente, pelo amor de Deus. Se tiver um cacho de abelha na sua casa, em algum lugar, chame uma pessoa profissional para retirá-los. Não mate o cacho de abelhas, pelo Sim, sim, amor de importante. Deus. Pelo amor das abelhas e das nossas vidas, porque Sim, a gente sim. depende delas. E tem bastante gente que faz esse trabalho, que está, né, então É maravilhoso esse pesquisa, trabalho. pergunta aí nos grupos e procura alguém que possa auxiliar, Sim. né, e é um trabalho muito importante, Porque realmente. é possível realocar o cacho, você Sim, sim, não precisa matar aquilo, né. sim, sim. Então, assim, acho que é uma parte da consciência importante também. Uhum. Falando do nosso Brasilzão, né, que, assim, gigante por natureza, muita coisa existe aqui no Brasil nativo e eu sei que seu trabalho é muito focado nisso. Então conta um pouco das nossas plantas nativas do Brasil. Olha, é justamente isso, o Brasil tem, assim, biomas incríveis,
biomas antigos, como o do Cerrado, né, assim, que tem ali já evoluiu, né, enfim, ali evoluiu muitas frutas, né, muitas espécies, então que são de alto sabor, riqueza, né, biológica, enfim. E a gente tem a Mata Atlântica, que tem também assim um conjunto de espécies incrível, enfim, a restinga, enfim, é muita opção que a gente tem, né? E essas espécies elas acabaram sendo assim, é como que você não dá valor ao que é da sua casa, assim, né? Total. Ah, o bom é o que vem do clima europeu, dos estados do Norte América, da Ásia, e a gente olha para nossas coisas e não dá valor, né? E aí acaba trazendo realmente frutas e espécies que vão te escravizar para você ficar ali tentando dar certo e aplica isso, aplica aquilo, né? A planta lá sofrendo com o clima Total. e aí a gente tendo a oportunidade única no mundo, assim, eu acho que no mundo o Brasil é o melhor lugar para você cultivar diversidade de frutos, porque aqui a gente tem muitas, muitas, né? E assim, os biomas se conversam, né? Então a gente aqui na Mata Atlântica pode cultivar frutos do cerrado, pode cultivar o xixá, a gente tem zonas de transição, né? Que tem características de cerrado, de Mata Atlântica, né? A gente pode cultivar espécies amazônicas também na Mata Atlântica. Assim, só pelo ecossistema, pelo bioma, você já tem um grupo enorme de espécies que você pode estar cultivando, né? Incrível. E você tem toda essa interação tropical, né? O Brasil é predominante, né? Tropical, né? Algumas regiões subtropicais, mas a gente tem aqui tudo que a gente precisa, né? A segurança alimentar e nutricional está aqui. E essas espécies, muitas delas estão em extinção, né? Olha. Estão em extinção porque elas acabam, as pessoas não valorizam o fruto e quer tirar a madeira. Ah, a madeira é boa, porque geralmente você vai ali pegar um cambuci, né, enfim, tem espécies que tem eles valorizam só a madeira, né, e É. acabam, né, não Esquece da parte entendendo. alimentícia, né? Isso. E aí vem também essa situação das pessoas não conhecerem, né? Porque se não são valorizadas, não são comunicadas, não são pesquisadas, não são consumidas, não está na feira, não está no mercado, não está em lugar nenhum, e aí você acaba não conhecendo, Total. passa batido, né? E isso acaba, né, tirando das pessoas a sua autossuficiência, a sua autonomia, porque, enfim, é como que a gente está abrindo mão do alimento fácil e rápido e próximo, né? E fica dependendo de uma coisa que está distante. Então isso acaba trazendo vulnerabilidade para diversas famílias. Total. Então a pessoa está ali na Serra do Mar, que tem ali uma série de e passando perrengue, né? Comprando maçã cara da Argentina, sabe, kiwi, não sei na onde, É. sabe, tendo ali frutos riquíssimos. Você vê um cambuci, por exemplo, né, valor nutricional. Ontem eu tomei um suco de cambuci num restaurante, assim, né, eu tava com um amigo, assim, e assim, o sabor, assim, é incrível, é muito gostoso, assim, Nossa, né. olha aí, gente, suco de cambuci. Vamos todo mundo experimentar, que eu tenho certeza que muita gente E eu nunca fiquei tomou. feliz de ver num restaurante. É, Eu fiquei feliz porque geralmente ou eu faço, porque eu tenho sim. lá, né, plantado, tem cambuci lá, a gente sempre faz, eu faço sorvete, que é basicamente um sorvete É, muito simples água de fazer. e. Água, É. tá, um leite, um limãozinho, bateu ali, já tem uma coisa super gostosa. O suco, enfim, maravilhoso. E tem outras coisas, geleias, tem. O pessoal no litoral faz muita cachaçinha com cambuci, né? Sim, Licor de que cambuci. delícia. Não, tem muita coisa que dá para fazer, assim, com essas Nossa, que espécies. delícia. Bento, antes da gente chegar na nossa reta final, eu preciso falar para todo mundo se inscrever no canal, @unboxing podcast no Instagram, no TikTok, segue lá, comenta, curte, salva, manda para os amigos. É muito bom trazer esses papos para vocês e esse followzinho ajuda muito. Bento, quem quiser te acompanhar, conta para as pessoas seu Insta, seus canais, porque a gente coloca aqui na descrição. Sim, sim. Bom, eu tenho o meu Insta lá, @bentocrucis, né? Tem também o canal no YouTube, lá Universo da Floresta, tem o Universo da Floresta também no Instagram, né? A gente tem vários vídeos lá, tem as nossas lives gravadas. Lá eu falo também das frutas nativas do Brasil, né? Dou dicas em relação também ao biogel, compostagem, algumas coisas que a gente está falando aqui, tem lá vídeos, né, para vocês se aprofundarem um pouco, né?
E também tem nossos projetos lá em Piracaia, né? Manda uma mensagem lá também se quiserem conhecer, né? Não só em Piracaia, também outras aqui em São Paulo também, né? Tem projetos que estão acontecendo, né? Temos uma agenda também aqui de atividades, né? A gente está preparando aí uma agenda bem legal para o próximo ano aqui e segue lá. E acompanha, eu estou sempre divulgando a agenda lá, então quiser saber o que eu ando aprontando, é só seguir. Maravilhoso. Bento, para nossa reta final, a gente vai jogar um jogo de ping-pong. Tá pronto? Tá. Tá bom. Vamos lá. Uma palavra pro dia de hoje. Alegria. Eba! Top 3 frutas brasileiras que todos deveriam conhecer. Olha, primeiro vou pegar uma de Sergipe, né? A Isso. mangaba, né? A Mangaba. mangaba é o fruto da restinga, ela é endêmica, nativa de lá, pouca, só cresce praticamente em Sergipe, Alagoas, ali no trechinho da Bahia, né? É uma fruta extremamente saborosa, tem vários, enfim, primeiro que ela é pura medicina, né? Assim, tem princípios ativos, né? Rica em cálcio, em magnésio, assim, é um fruto que eu cresci tomando até o leite da mangaba, assim, quando tinha algum machucado, assim, Legal. e tal. Então, e tem um projeto muito legal das catadoras de mangaba, né, que acabaram, de certa forma, entendendo essa riqueza, né, da mangaba e produzindo, né, diversos produtos, né, derivados dela. E é um projeto muito bacana, quem quiser apoiar também, né, e quando for em Sergipe, né? Você tem que consumir alguma coisa, um picolé, um sorvete, uma geleia, né? A mangaba é sensacional, assim, né? É realmente, digamos, o meu suco, assim, né, preferido. Ah, tem aqui no Sudeste, eu acho que tem o cambuci, assim, já falei aqui, mas assim, se for falar de um que eu gosto mesmo, assim, o cambuci é um fruto-chave e me lembra muito a mangaba, né? É um fruto também que acaba ficando bom quando cai no chão ali, né? Então, quando o fruto ele amadurece totalmente na árvore, né? Ou depois, assim, isso significa que ele produziu todos os seus compostos, todos os seus açúcares. Então, assim, é um fruto que está perfeito para o consumo, Hum, né? Então, esses frutos que caem, genipapo, né? O caju, a mangaba, enfim, esses frutos são realmente, assim, extremamente completos, né? São alimentos ricos e completos, né? Ah, eu sempre falo também do bacupari, né, que é também um não conheço. frutinho delicioso, assim, riquíssimo em vitamina C, né, é daqueles que você encosta no pé ali, fica, né, sem Comendo até com dor parar. de barriga. É. Então essas são as três, assim, que eu acho que são as que eu mais gosto, assim, né. Mas é muito difícil, viu, tem muitas outras, assim, que... Maravilhoso. Uma experiência que todos deveriam ter. Ah, cultivar um jardim, cultivar uma horta, né, cultivar plantas assim, né, ervas medicinais, né, alimentícias, né, porque a partir do momento que você cultiva um jardim, cultiva as plantas assim, você acaba entendendo o ritmo da natureza, aprendendo com esse processo, né? A gente, né, quando a gente vê, né, na cidade as pessoas ali no trânsito, atrasado para as coisas, os compromissos, né? Acaba que o tempo fica muito voltado a essa coisa, né, do atraso infinito, né? É, Ou seja, total. você sai do seu tempo. É. Então você não vai olhar para a lua. Se você cultiva uma planta, você vai querer entender que lua você está. Você vai colher, você vai plantar, você vai podar, né? Você vai entender ali as características daquele solo, se tem muita argila, se tem... Então é um aprendizado para a vida e, e é a escola da vida mesmo, assim. A partir do momento que você cultiva, você se torna mais completo, né? Você se torna uma pessoa mais completa e eu acredito que muitos dos problemas hoje que a gente vê emocionais assim, vazios, né? Eu acho que é falta de cultivar a natureza. Com certeza, com certeza. Um conselho para o Bento adolescente. Ah, um conselho para o Bento adolescente? Encanto. Sempre crescer assim, não é? Esse encanto pela vida, pelas relações que se fortalecem,
pelas comunidades, né? Então eu sou encantado pelas pessoas. Eu sei que a gente tem vários motivos para desacreditar, né? A gente vê assim um turbilhão de informação e de frustrações e um monte de coisa, mas assim eu tento alimentar sempre, né, esse encanto e a partir disso assim a vida se torna mais curiosa, mais gostosa. Você não tem medo, você não tem bloqueios, você quer entrar na floresta, você quer mergulhar no rio, você quer conversar com as pessoas, então tudo parte desse caminho do coração. Maravilhoso. Uma música para ouvir hoje. Ah, uma música para ouvir hoje. Bom, deixa eu ver. Ah, tem uma música que o Gilberto Gil fez recente, né, que é um chamado assim para refloresta, né? Eu acho que a gente, né, fala muito em preservar, preservar, mas a gente realmente precisa regenerar. A gente precisa ser ativos nesse processo de regeneração. Primeiro que se regenerar, né? Acho que a gente está com, né? A Com gente certeza. precisa, né? A gente, enfim, sofre muita influência, né? Tem muitos impactos, assim, muita coisa que acaba, né, deixando a gente meio cansadinho, né? E desgastado, né? Total. Um solo meio árido. É, Então a gente exatamente. precisa se regenerar e isso é ter se alimentar bem, é você realmente cultivar esse alimento, cultivar relações boas, né? E ser ativo também no processo de regeneração da terra, da água, sabe? Assim, entenda como você pode fazer isso, buscar informação, se unir a grupos, né? Porque assim, nossa maior função na Terra é cuidar também da nossa casa. Total. E quando a gente cuida da nossa casa, a gente tem conforto, a gente tem segurança, né? Então, é, a gente tem que criar esse ambiente. É uma coisa que a gente não pode terceirizar, né? É É, nosso, né, o desafio é para todo mundo. sim, sim. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Ah, despoluir os rios. Nossa, que poderzaço! E por último, uma dica que você queira deixar para as pessoas. Ah, busque conhecer mais assim quem produz, né, os alimentos que chegam até a sua mesa, ou pelo menos busque conhecer pessoas que possam trazer esse alimento para você. Vá conhecer essas famílias, né, veja como que você pode ajudar e colaborar, né, porque é isso assim, a gente tem como ter nosso próprio alimento, desenvolver esse conhecimento, mas a gente vai aprender com quem? É. Com o agricultor. Às vezes você pode fazer um curso, você pode buscar informação na internet, sabe? Mas quando você tem contato direto com a família de agricultores, você vai entender ali, né, a função, vai entender a lógica, né? E hoje está muita informação, né, na internet, tudo, mas é na conversa e é no olho e ali tocando e mostrando que você vai realmente entender e aí você vai realmente buscar mudar a sua alimentação, sabe? Buscar realmente a alimentação, vai entender qual o problema. Porque eu acho que o problema é que as pessoas não sabem o que está comprando, o que está consumindo. Isso é muito arriscado. A gente precisa se educar, né? Com certeza. Maravilhoso. Eu vou te dar um presentinho de E- agradecimento por você ter vindo aqui passar sua manhã com a gente. Eu vou te dar esse cartãozinho do Ping Pong junto para você sempre Maravilha. ter. Muito obrigada por estar aqui com a Eu que gente. agradeço. Uau. Ai, pode abrir se quiser. Ah, Nossa fotinha caixinha com do a nossa Polaroid. Polaroid. Aqui é o unboxing, então tem que ter uma caixinha, né? Pra Sim, gente abrir. sim. E você Que pode guardar suas legal. coisinhas aí dentro. E Muito muito bom. obrigada por você ter vindo. Ah, eu que agradeço. Bento, aqui na mesa a gente tem nosso oráculo do pão, que eu falo que ele nunca erra. E ele sempre tem uma mensagem muito legal. Então eu vou te convidar para puxar uma cartinha e ler sua carta, depois eu puxo uma também. Tá bom. Vamos lá. Ah. Puxa aqui. Aceitação. Olha! Ó, acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração.
Ai, que Que lindo! lindo. Vou puxar uma também. Vou pegar essa aqui. Gente, centramento. Olha, É a terceira vez que eu puxo essa carta. Enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona, aqui dentro tudo se mantém em harmonia, apoiado em nossa essência divina que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional, equilíbrio perfeito. que massa, que legal. Aceitação e centramento, olha que lindo. Muito bom, hein? Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Um beijo e até semana que vem.